Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade retoma um bate-papo gostoso com o nosso querido advogado, Dr. Guido Luiz Mendonça Bilharinho. Dr. Guido, muito obrigado por retornar à nossa casa. Eu que agradeço aí o convite, é uma honra sempre estar aqui. Para nós é uma alegria imensa. Dr. Guido, acadêmico e historiador, enfim, tem papo aqui para mais de metro, não precisa de eu ficar apresentando, a maioria dos nossos internautas, telespectadores já conhece. Dr. Guido está lançando mais uma edição da Nexo, né, Dr. Guido? Conta aí, o que nós temos de destaque nessa edição? A Nexo, a revista Nexo, é uma das 3 revistas eletrônicas que eu estou editando, de uns 2 anos para cá. Essa Nexus é só de obra minha, de assuntos regionais, só sobre Uberaba e a região. E eu tenho uma outra que chama Primax, que é de assuntos gerais, cinema, literatura, poesia, história, conto, poesia. E tem ainda uma terceira que eu inaugurei esse ano, que é a Silfo, que é uma revista para autores uberabenses. Já lancei 2 números, o primeiro número dedicado a José Humberto Henriques, que é o maior fenômeno da literatura brasileira, que nós, inclusive a academia e as próprias revistas, indicaram para o Prêmio Nobel de Literatura. Nós estamos até numa expectativa, agora no decorrer do mês de setembro, outubro, deve sair o resultado. Vamos ver se pela primeira vez o Brasil consiga um Prêmio Nobel. Esteve conosco aqui, inclusive. Ele é realmente um portento. O segundo número da Silfo eu já dediquei ao Jorge Alberto Nabuti e à professora Maria Aparecida Vilhena dos Reis, que são grandes poetas. Agora, a Nexus, que foi lançada essa semana, já é a número 8, ela trata, na primeira parte, sobre as invenções uberabenses. Eu vi, você me mandou aqui, eu achei fantástico. Eu acho que talvez seja uma das cidades, se não for a maior, que tenha tantas invenções como Uberaba. Tantos talentos. Desde o começo do século passado até agora, nós tivemos várias invenções. Inclusive, no começo do século passado, o embriótomo, que era um aparelho para um determinado tipo de parto, inventado pelo João Teixeira Alves, que era um grande médico aqui em Uberaba. Ele era goiano, mas veio para Uberaba em 1899 e ficou aqui a vida inteira, faleceu em 1940, construiu o primeiro hospital individual, porque nós tivemos em 1898 a inauguração da Santa Casa. E em 1905, quer dizer, 7 anos depois, ele inaugurava um hospital próprio ali na Rua João Pinheiro, um hospital que teve depois até uma chácara para repouso dos doentes. Era algo assim notável. Quando o senhor fala Santa Casa, onde é hoje o Hospital Beneficência? Não, a Santa Casa hoje é o Hospital das Clínicas da Universidade Federal. Aquele prédio antigo que tem em frente ao Uberaba Tênis, aquele era a Santa Casa, que foi doado para o Hospital das Clínicas. Quer dizer, Santa Casa acabou como hospital. E eles doaram, foi muito bem feito, e hoje está incorporado ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal, que é um hospital regional da máxima importância. E essa Santa Casa, ela foi muito importante porque foi o primeiro hospital que o Uberaba teve. E foi quem foi o Frei Eugênio que começou a construção. Só que demorou 40 anos para ser inaugurado. Ele começou em 1858, mas ele faleceu em 71 e não prosseguiu. Uberaba era muito pequeno, Uberaba tinha 3.000, 4.000 habitantes. Agora você vê, numa cidadezinha desse tamanho, ele fazer uma obra daquela. E a Santa Casa que ele fez, a planta que ele e um Degenetes, que era um médico francês que morava em Uberaba, foi prefeito até de Uberaba também, era 2.500 metros quadrados. Ela pegou fogo em 1921. Aí o Zé Ferreira, que era o diretor da Santa Casa, levou 15 anos para conseguir construir esse prédio atual, que foi inaugurado mais ou menos em 1935. E mais ou menos na mesma proporção, quer dizer,
uma arquitetura já mais moderna, mas a mesma proporção do prédio antigo do Frei Eugênio e do Degenete. Então, foram os principais. Esse trabalho. João Teixeira Alves, então, foi um pioneiro aqui em Uberaba, em hospital também. E o senhor cita outros tantos. Tem além dele, tem, por exemplo, a tração nas 4 rodas. Foi aqui um engenheiro, não era de Uberaba, mas ele morou aqui em Uberaba e faleceu aqui, é o pai do coronel da Copper Valley, do coronel Fernando. Ele inventou e mandou, inclusive, para os Estados Unidos, para o Henry Ford, e que aproveitou isso. Surgiu o Jeep na guerra de 4 rodas. O nome dele é Henrique Vieira da Silva. É da família Vieira da Silva do Maranhão, mas teve um ramo lá do Ceará. O doutor João Henrique Sampaio Vieira da Silva e o Fernando eram primos, vieram para Uberaba na mesma época. E depois nós tivemos aqui, naquela luta entre mineiros e paulistas, por ocasião de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, um imigrante italiano transformou um carro num tanque. Olha só. Que tinha 5 operadores, metralhadora e tal. E também... Eu vou passar essas imagens para o Fabiano, talvez ele consiga reproduzir aí enquanto a gente está conversando, porque está em PDF, viu, Fabiano? Eu vou te passar depois. Acho interessantíssimo aqui. E depois nós tivemos outras invenções, até atualmente, o aerotômato, que era um aparelho para voo individual. É uma invenção que devia ser até industrializada. Ao Anúncio Pereira da Silva, que foi um inventor, ele já faleceu, mas ele foi entrevistado aqui pela imprensa de Uberaba na época, mas a invenção ficou paralisada, mas ele não dá mais alta importância. E outras que se seguiram, aquela o pulmão artificial do Adib Jatene. O Adib Jatene, ele clinicou aqui em Uberaba na década de 50, vários anos. E quando ele estava aqui, ele inventou esse pulmão artificial. Depois é que ele foi para São Paulo. Já te mandei aí, viu, Fabiano? Sabe, a gente consegue. O Adib Jatene é famoso, foi ministro da Saúde e é um dos grandes cardiologistas brasileiros. Depois tem o Pedro Lima, que é um escritor aqui em Uberaba, faleceu recentemente, há uns 2 anos. Ele era acadêmico também. Acadêmico, da Academia de Letras. Ele um helicóptero especial para combate de incêndios. E nós tivemos mais ainda outras invenções, como o bivolto automático, é uma invenção uberabense também, que o sujeito facilita para trabalhar com eletrodoméstico na adaptação dos graus de voltagem, né, do 110, 220, que até isso é invenção uberabense. E pouca gente sabe. Né? E a garrafa de luz... Essa da garrafa. Essa na época teve muita repercussão no Brasil inteiro. É uma facilita. Ideia brilhante. Teve alguma evolução, doutor Guido, pelo que o senhor... Eu não vi depois o resultado, se isso está sendo usado, porque facilita demais e é baratíssimo. Né? E depois nós tivemos um carro elétrico de um filho de um advogado aqui de Uberaba, filho do Dr. Nelson Santos Anjos. Ele foi um dos pioneiros, esse carro elétrico dele já tem muitos anos. Hoje o carro elétrico está sendo fabricado até em série, mas ele foi um dos pioneiros no mundo. A Europa, inclusive, está planejando lá abolir, né, o carro. A combustão, mas o problema do carro elétrico tem outros problemas, né? Porque a bateria, ela exige uma série de minérios também, e caríssimos para componentes, para fazer a bateria. Então, o problema do carro elétrico não é assim, vamos dizer, a solução cabal. Nós vamos ver aí no futuro o que vai trazer. E depois nós tivemos aí a mais recente, né? Que é essa Paleoarte, que é algo notável, né? Aproveitando já o desenvolvimento tecnológico que nós estamos passando. Então, inclusive, se eu não me engano, ontem está dando um curso rápido, né? Nessa área de Paleoarte, lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E o Uberaba tem... Então, vocês veem aí quantas invenções, cada uma num setor
completamente diferentes um do outro, e aqui de Uberaba, que é uma cidade média. Qual é outra cidade brasileira, mesmo Rio e São Paulo, a gente não tem notícia de outras invenções. Tirando Santos Dumont, né, que inventou uma porção de coisas, além do avião, nós não temos assim muitas informações. O senhor que leu bastante, que estudou, pesquisou, enfim, né? Escreveu também sobre ele. Mário Palmério disse que era uma cabeça também para inventar as coisas, que era uma coisa... mas eu não lembro, assim, o Mário Palmério, até eu trabalhei muito... Era mais coisa corriqueira. Exato. Ele tinha exatamente, ele tinha um sentido pragmático, prático muito grande. Eu trabalhei com ele, que eu fui assessor jurídico da universidade muitos anos. Mas o Mário Palmério se notabilizou mais como romancista e compositor. Né? Mas ele tinha... esse senso prático e tal, mas não chegou assim, ao que eu saiba, um invento assim, desse tipo que eu relacionei aí. Certo. E ainda deixei aberto aí, pode ter mais que a gente até com passou. Toda probabilidade, né? Agora, essa revista, ela está no blog, ela tem um blog, né, a revista Nexus, Blogspot. Ela, além... Bate lá no Google, revista Nexus, vai achar com facilidade. Acha e nesse número ainda tem eu sempre publico 2 biografias de grandes personalidades uberabenses. Nesse número, o senador Pena e o Major Cesário, 2 figuras importantíssimas em Uberaba, como se pode verificar pela biografia deles. O senador Pena foi professor, foi político, foi administrador, foi comerciante, e ele é que trouxe a Escola Normal para Uberaba, foi até o primeiro diretor da Escola Normal, e também Clube Literário favoreceu a vida da Mugiana, tudo ele atuou muito. E ele era senador, mas não era do Senado Federal. É que naquela época, na época da monarquia, nós tínhamos os estados mais populosos, como Minas era o mais populoso na época, tinha um Senado, um Senado estadual. E ele foi desse Senado. Por isso era nomeado pela... Era eleito. Pelo monarca. Mas ele era um Senado estadual, não é um Senado federal. Mas ele pegou, então, o título de senador. O Major Cesário era major, ele era advogado. Esse major é título... mais honorífico. Outorgado. Outorgado. Na época tinha a Guarda Nacional, qualquer leigo podia, por determinada circunstância, ele podia obter um título de capitão, major, coronel. Certo. E o Major Cesário era advogado, essencialmente advogado. Ele até era compositor e recebeu uma bolsa de estudo Dom Pedro II para estudar na Europa. Ele falou que não. Ele rejeitou, porque falou, não, agora eu estou estudando direito para ser advogado em Uberaba. E não quis, e foi o mais brilhante advogado de Uberaba da sua época. Ele faleceu em 1925. Atuou na música também? E ele tem muitas composições musicais que Dom Pedro II ouviu. Dom Pedro era muito interessado em arte, né? E em invenções, né? Não só em arte, como nas novidades tecnológicas também, telefone. Ele entrou até em contato com o inventor, e ele era muito ligado nisso, fotografia e tal. E ele ofereceu essa bolsa, o Cesário não quis. E o Cesário segundo Hildebrando Pontes, ele que introduziu o espiritismo no Uberaba. E ele foi um dos fundadores da segunda loja maçônica que o Uberaba teve. O Uberaba teve uma loja maçônica na década de 1850 que durou uns 12 anos, fechou. Em 1872 fizeram a segunda, com o mesmo nome, número 2. Ele foi um dos fundadores. E ele depois... ela fechou também, depois de alguns anos, e ele foi um dos fundadores da atual Estrela do Triângulo, que está ali na Praça Comendador Quintino, que já tem mais de 100 anos. Quer dizer, foi uma loja fundada em 1918. E o Major Cesário foi um dos fundadores. Então, ele ficou muito amigo aqui em Uberaba do Visconde Toné. Visconde Toné era um engenheiro militar, que esteve em Uberaba durante uns 2 meses com o Exército, com aquela ala do Exército que invadiu o norte do Paraguai, na Guerra do Paraguai. Então, as tropas se reuniram em Uberaba.
veio do Nordeste, de São Paulo, do Sul, e elas se reuniram aqui, de Minas, as do Rio veio por São Paulo, e esperaram, e daqui e foram para o Paraguai. As duas maiores obras literárias do Visconde Toné, um romance, Inocência, e um ensaio sobre a campanha lá, foram escritas justamente por causa dessa campanha. A Inocência é um fato verídico que contaram para ele aqui, e inclusive todos os personagens são reais, mas só um ele deixou o próprio nome, foi o Major Cesário, que é o padrinho da Inocência nesse romance, que é um dos bons romances brasileiros. E a obra, o Visconde Toné deixou uns 4 ou 5 romances, mas os outros não são bons. Mas esse é realmente uma das obras marcantes da literatura brasileira. E tem um filme também muito bom, mais recente, de uns 30 anos para cá. Nós precisamos marcar outra hora para você ouvir falar sobre cinema, que nós já falamos isso aqui, e acabou que a gente ainda não marcou. Cinema é uma coisa vasta. Paixão, né? Outra nós vamos combinar e vai dar certo. Doutor Guido, passamos aqui em revista as principais matérias que estão na revista Nexus Eletrônica, então baixa aí no Google, você vai achar facinho. Nexus é NEXOS, então você digita aí, e a revista eletrônica tem essas preciosidades. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. E essa TV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O assunto agora no ISTV é o direito e defesa do consumidor. São 33 anos do Código de Defesa do Consumidor, conhecido também como CDC. Nós fomos conversar com um especialista, o advogado Sebastião Severino Rosa, que fala sobre a importância desses 33 anos do Código de Defesa do Consumidor. Então, Sebastião, conta um pouco para nós a história que foi chegarmos ao Código de Defesa do Consumidor. É uma história longa, mas importante, bem importante, porque já antes mesmo da Constituinte de 88, já se discutia a importância de uma lei específica na proteção e defesa do consumidor. E com a Constituição de 88, ela determinou que se elaborasse, então, uma lei específica. E, nesse sentido, foi formada uma comissão, e a própria Constituição já prevê, desde o artigo 5º, o artigo 170, inclusive nos atos das disposições constitucionais transitórias também, que deveria ser elaborado. Então, a partir da Constituição, formou-se uma comissão, grandes juristas, e foi elaborado esse código baseado, sobretudo, na lei alemã de proteção e defesa do consumidor, mas com as adaptações necessárias para o Brasil. Então, foi muito importante na proteção e defesa do consumidor, foi, sem dúvida,
uma grande conquista da Lei 8.078. No entanto, mesmo depois dela ser promulgada, que entrou em vigor em 91, ela ainda muitas lutas se fazem até hoje, logicamente, mas imediatamente o sistema financeiro, por exemplo, dizia que não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor nas relações com o banco, já que existia o Conselho Monetário para regulamentar, Banco Central, uma discussão que felizmente já foi superada, se aplica, portanto, o Código de Defesa do Consumidor de acordo com os nossos tribunais superiores e está pacificado. No entanto, mesmo nesse segmento bancário e em outros segmentos, a luta continua, porque nem sempre o consumidor é devidamente respeitado como deveria. Então, nesse sentido, cabe, quando o consumidor tem um direito violado, ele pode e deve buscar uma reparação, tanto desse dano material sofrido e também mesmo uma indenização por danos morais. Código do Consumidor, 33 anos, idade de Cristo. Na sua avaliação, ele está mais para ser crucificado ou ele é a ressurreição? Não, eu creio que essa luta de Cristo, que foi uma luta árdua, mas que houve a ressurreição, eu entendo que o Código de Defesa do Consumidor até ficaria nesse meio tempo, de lutar sempre e buscar sempre pelo direito, porque na busca do direito é que, inclusive, os maus fornecedores vão procurar meios e mecanismos para violar menos o direito do consumidor, de respeitar mais o consumidor, a consumidora do Brasil. Então, dentro dessa comparação que você menciona, ou morte ou ressurreição, eu acho que ainda está. Nós juntos temos o poder de lutar para que a ressurreição prevaleça. Esse é o sentido realmente desses 33 anos da promulgação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Continuando neste assunto sobre defesa do consumidor, nós quisemos saber do Dr. Sebastião Severino se ele lembra o que foi, até agora, a grande vitória do Código do Consumidor. Ele conta, confira na reportagem. A grande vitória e a conquista foi, principalmente, essa questão superada já ainda na década de 90, sobre aplicar-se ou não o Código de Defesa do Consumidor em relação às bancárias, financeiras. E outros dispositivos, mas essa eu creio que tem sido mais importante, e também a necessidade de um trabalho de educação para o consumo. Isso, inclusive, ao longo do tempo, mas agora está sendo um pouco mais incrementada na prática. Então, essa educação para o consumo, inclusive a educação financeira. Então, e hoje, recentemente, tem a lei do superendividamento, que ainda precisa de caminhar mais para ser efetivamente praticada, mas tem o recentíssimo programa do Desenrola Brasil, que é um passo importante também para que o consumidor adquira a sua cidadania. Essas são conquistas. Desafios, continua, vários desafios ainda, e esse desafio é diário, mas cabe também ao consumidor, à consumidora, quando percebe que tem o direito violado, buscar através dos órgãos competentes, ou através de advogado, que também o Poder Judiciário é um dos órgãos competentes na busca para que esse direito permaneça e esse direito seja efetivo mesmo no dia a dia do brasileiro e da brasileira. Então, acho que cabe também o trabalho da consumidora e do consumidor de lutar pelo seu direito. Doutor Sebastião, nós temos aí hoje a grande discussão em relação aos juros cobrados, principalmente dos cartões de créditos financeiros, né, que são extremamente abusivos, né? Nessas comemorações aí de 33 anos, qual que é a orientação do advogado, do especialista em direito do consumidor em relação a esses juros altos aí? Sim. Já tem um entendimento hoje jurisprudencial de que o juro não pode ser abusivo. Se for abusivo, ele pode, inclusive, ter uma revisional desse contrato. Mas, no entanto, específico em relação
aos juros muito abusivos do cartão de crédito, do rotativo do cartão de crédito, nós não temos uma normatização. Ou seja, para esse juro ser abusivo hoje do que está sendo colocado, ele tem que ser acima da média de mercado. Ora, a média de mercado para o cartão de crédito rotativo, ela não pode nem falar só abusiva, ela é distorsiva mesmo. E para outras modalidades, tem empréstimos pessoais a ser aplicado aí hoje, de determinadas financeiras, eu vi um caso de mais de 1000% ao ano, ainda acima do cartão de crédito. Então, acho que tem que ter um limite, sim. E eu até acho que até muito o que está sendo proposto hoje de 100% ao ano ainda é alto, e pode ter certeza que se passar esse valor, os bancos, as operadoras de cartão de crédito, eles continuarão ganhando muito dinheiro. Então, tem que ter o limite, eu entendo que tem que ter esse limite, e na abusividade cumprir-se as demais normas de proteção e defesa do consumidor, para que, como diz a Cláudia Lima Marques, nesse diálogo das fontes se aplique à consumidora, ao consumidor brasileiro, o que é mais vantajoso, para o menos forte na relação seja o mais fraco, que no caso é o consumidor. Mudamos de assunto no ISTV para falar um pouco sobre o concurso do magistério. Aqui em Uberaba, a Educação divulga um edital com retificação para o cargo de professor de português no concurso que foi aberto. A Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, publicou no Diário Oficial do Município a retificação do edital de concurso público, que tem por finalidade o preenchimento de 875 vagas destinadas ao cargo do magistério. Entre as alterações, o novo documento estabelece que professores graduados em licenciatura plena, letras português, letras inglês e letras língua estrangeira tenham os mesmos direitos de concorrer à função de professor da educação básica dos anos finais do ensino fundamental. Essa mudança ocorre porque desde o início, desde a publicação do primeiro edital de concurso do magistério, vários questionamentos foram apresentados pela população, e também foram apresentadas algumas demandas pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que tem curso de letras na sua formação. E a informação da Secretaria Municipal de Educação é de que a possibilidade de estender essa formação em letras, com a possibilidade de lecionar também para os anos que foram reivindicados, vai ser atendida, por isso foi feita a alteração. E assim nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.